Eu não vou. A galera começou a jogar sem limidade, aí eu... Vamos lá, pessoal, voltando. Bem, eu vou deixar o item C para vocês fazerem em casa, certo? Acredito que agora que a gente achou centro e raio não seja nada tão diferente do que a gente já fez até agora. E eu quero concluir nossa aula de hoje com posição relativa entre duas circunferências. Aqui, eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou colocar na nossa avaliação. Não vou colocar esse assunto aqui na nossa avaliação principal. Se eu colocar, eu vou colocar só na segunda chamada. Porque eu não quero. Eu não quero. Quem decide sou eu. Posição relativa entre duas circunferências. Não. Os dois primeiros que nós trabalhamos com mais calma, com mais afinco, eles estarão sim na nossa avaliação. Já esse aqui, que é o último, eu vou mostrar para vocês o raciocínio, a ideia. Vocês vão ver que não é nada tão diferente do que a gente já fez. E se vocês precisarem, vocês conseguem pensar um pouquinho e chegar nas soluções. Certo? Ponto e reto. Circunferência só segunda chamada. Então, posição relativa entre duas circunferências. O que é que vai acontecer? Eu tenho uma situação em que duas circunferências no plano cartesiano, acompanha comigo, olha só. Elas podem ser exteriores. Acompanha. Tem duas circunferências. A primeira circunferência tem o seu centro e o seu raio. A segunda circunferência também vai ter o seu centro e vai ter o seu raio. Algebricamente, se eu tiver essas equações dessas circunferências, se eu tiver essas informações, como que eu posso, só com as equações, verificar se elas são duas circunferências exteriores? Se não tem nenhum ponto em comum e uma está fora da outra. Vocês têm alguma ideia, algo que possa pensar que a gente possa utilizar aqui para poder comparar? A ideia vai se manter, né? Aquela ideia de comparação, mas vou comparar com o quê? Dou a distância do centro de uma com o centro da outra, a distância entre os dois centros, centro 1 e centro 2. Ficou horrível colocar assim, eu vou chamar a partir de agora só de D, viu? A distância entre os centros. Tudo bem? E eu vou comparar essa distância entre os centros com o quê? A soma dos raios. Olha para o raio de uma das circunferências. Olha para o raio da outra. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, é porque elas são exteriores, né? Elas estão uma da outra, elas são exteriores. Então, nesse primeiro caso, a soma dos raios, raio 1 e raio 2, se eu somar eles, e essa soma for maior que a distância entre os centros, for menor, né? A distância tem que ser maior que a soma dos raios. A distância que é maior que a soma dos raios. Ou seja, a soma dos raios é menor que a distância entre os centros. Então, elas vão ser circunferências exteriores. Ok aqui? Outro caso que a gente pode encontrar, se eu tiver duas circunferências tangentes. Tá horrível aqui, pera. Centro 1, raio 1, centro 2, raio 2. Como é que com as medidas dos raios e as coordenadas do centro, eu posso verificar se essas circunferências são tangentes dessa forma? A soma dos raios. Repara que um raio somado com o outro tem que dar a distância entre os centros.
nesse caso. Então, a distância entre os centros tem que ser, vou botar como eu botei aqui, a soma dos raios, raio 1 somado com o raio 2, tem que ser igual à distância entre os centros. Tranquilo aqui? Mas essa não é a única situação que pode ocorrer tangência. Você pode ter uma situação de tangência também, só que sendo interior. Tangente e interior, como se eu tivesse algo assim, ó. Lembrando que duas figuras, duas circunferências são tangentes quando elas têm um único ponto em comum. Então você tem uma circunferência que tem o seu centro e o seu raio. E você tem uma outra circunferência com o seu centro e o seu raio. Como é que eu faria para identificar esse tipo de situação geométrica só com as informações do centro e do raio das circunferências? Vocês têm alguma ideia? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Não tem como eu botar todas as situações possíveis e imagináveis de figuras para vocês ir resolver tudo quanto é questão. Você vai olhando e vai começando a ter essas conclusões. Deixa eu pegar aqui o outro pincel. Eu prefiro que você se... A distância de um centro até o outro. Menor do que o quê? A soma dos raios. Do que o raio do círculo maior. Mas calma aí. Eu tenho que ter outra condição, né? Para certa situação específica. Porque pode ser um círculo que esteja dentro de outra circunferência, mas não encostando. E aí, concorda comigo que se eu for até esse finalzinho aqui, olha só. Esse aqui é o que a gente chama de ponto de tangência. Do centro até o ponto de tangência, não é um ponto que pertence à circunferência grande? Essa medida todinha aqui é o raio da circunferência grande. Concordam comigo? Aí você subtrai, tira o raio da circunferência menor, você vai ter exatamente a distância entre os centros. Tem que subtrair, né? É o raio da maior menos o raio da menor. Então você vai fazer... A gente, quando não sabe qual que é a maior, qual que é a menor, normalmente a gente usa o módulo. Então a gente tem o módulo da diferença entre os raios. Raio 1 menos R2. Esse módulo tem que ser igual à distância entre os centros. O raio da grandona é isso tudo. O raio da pequena é esse pedaço, ó. Se você tira ele, o que vai sobrar tem que ser exatamente a distância entre os centros para cair nessa situação. Ela é tangente também, mas uma das circunferências é interior à outra. Então nós temos a tangente exterior e o caso de tangente interior. Circunferências secantes. Eu tenho o centro de uma circunferência, tenho o centro da outra circunferência, tenho os seus raios. Como que eu consigo, com a informação dos centros e dos raios, que a soma dos dois raios, essa distância entre os centros, se ela for menor que a soma dos raios. Mas pode ser, nesse caso aqui, a distância entre os centros é menor que os dois, que a soma dos raios. Como é que eu vou fazer para não confundir um caso com o outro? Concordam comigo que a distância aqui dos dois centros é menor que a soma dos dois raios? Porque se vai ser menor que só um, já vai ser menor que a soma. O raio da maior, por si só, já supera, né? Ok. Aqui a gente costuma dizer o seguinte, que a distância entre os centros fica entre a soma dos raios e a diferença entre os raios. A diferença a gente coloca em módulo, sempre porque, como a gente está usando letras, eu não sei qual é a maior, qual que é a menor. Na hora da questão, você pode fazer a maior menos a menor. Só para lembrar que aqui essas medidas são
positivas, não são medidas negativas. A subtração não pode dar negativo. São distâncias, a gente está medindo distâncias. Para finalizar, a gente vai ter o caso em que a gente tem circunferência interior a outra sem ponto de tangência. Um caso desse tipo aqui. E aí, o que é que a gente vai poder inferir sobre? Olha como fica meio confusozinho. Vala-me nós. Está aqui o raio de uma, centro dessa uma. Está aqui o raio da outra. Está aqui o centro da outra. E esse caso? A distância ela é menor que os raios. A distância é menor que... Não, só menor que o maior, né? É porque esse caso aqui, esse caso está aparecendo que o centro de uma está dentro do centro da outra. Não obrigatoriamente isso. Eu quero pegar a situação em que algo desse tipo também aconteça. Estão entendendo a ideia? Eu tenho o centro de uma circunferência e o raio dela. E aqui eu tenho o centro de outra circunferência e o raio dela. Por exemplo, usando a distância entre os centros. Diferente do outro caso, se eu pegar o raio da maior e tirar o raio da menor, ainda a gente vai ter pedacinhos, né? Não fica igual com esse cara, vai ficar menor que a diferença. A distância entre os centros é menor que a diferença dos dois raios. Aqui também, essa distância entre os centros, ela vai ser menor do que a diferença entre os raios. Vou botar em módulo também R1 menos R2. Menor que a distância entre os centros. Então, o ponto que eu quero chegar é que a gente consegue imaginar que algumas situações, né, meio estrambólicas, meio diferentonas, que tipo, se eu tivesse uma situação com as duas circunferências com o mesmo centro, né? O que é que a gente vai poder falar sobre isso? São coisas que você tem que ter o jogo de cintura na hora da questão para perceber que a relação que você vai envolver é a distância entre os centros e os raios para poder tirar alguma conclusão, certo? Então, eu não vou querer que vocês decorem todas as situações, são muitas delas, certo? Mas, tendo esse primeiro contato, eu espero que vocês vejam que é possível extrair informações da parte algébrica e ter conclusões da parte geométrica, como a gente estava fazendo. Nas nossas questões, a gente tinha equações de circunferência e coordenada de ponto, foi o primeiro exercício, e na outra foi uma equação de circunferência, uma equação de... A gente nem viu as figuras, a gente nem viu o desenho de nada, e a gente foi capaz de falar se um estava no interior a outro, estava exterior, era secante, era tanto, só por essas informações algébricas, beleza? Então, a gente pode fazer isso no caso também de duas circunferências. As questões mais difíceis desse assunto envolvem descobrir algum elemento geométrico que satisfaça essas condições. Por exemplo, questão que eu já vi, se eu der uma circunferência e um ponto na circunferência, me diga a equação da reta tangente a essa circunferência que passa por esse ponto. Se eu lhe der uma circunferência e um ponto fora dela, me diga a equação das retas tangentes a essa circunferência que passa por esse... Não tem só uma, tem várias. No caso aqui só tem uma reta tangente. Mas aí tem questão que dá só um ponto e a circunferência, que é a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Ou então o ponto ele é exterior
E a circunferência, que é a equação das retas tangentes. É que de lado eu não acerto, não. Ficar de frente. Dado um ponto fora da circunferência, dado um ponto exterior à circunferência, achar a equação das retas que são tangentes à circunferência que passam por esse ponto. Essas questões são mais desafiadoras. Essas questões, a nível de vestibular antigo, era o que rolava. Era o que a gente tinha, certo? Desafiozinho para vocês. Acho que tem alguma questão na lista desse tipo. Se a gente ver, a gente pode tentar resolver, mas de antemão a gente não vou botar na prova sobre isso, não. Certo? Mas quem tiver interesse aí, dar uma aprofundada, pode pegar e resolver as questões da lista desse assunto e a gente pode tirar dúvidas depois, ok? Nesse caso da reta tangente ao ponto, deixa eu dar só um macete para vocês. Se eu der um ponto que pertence à circunferência e eu quero achar a equação da reta tangente à circunferência que passa por esse ponto, alguém me liga na hora dessa. Você tem que saber uma coisa. Toda reta tangente a uma circunferência vai formar com um raio um ângulo de 90 graus. Então, para resolver esse problema, você tem que achar a equação da reta que passa pelo centro e pelo ponto. Acha essa equação da reta aqui, ó. Na questão ele vai dar as coordenadas do ponto e vai dar o centro. Você acha a equação da reta que passa pelos dois. Essas duas retas são perpendiculares. Lembra que a gente fez uma questão sobre retas perpendiculares? Achar a equação de uma das retas, o coeficiente angular dela vai ser o inverso simétrico, acha o coeficiente da reta perpendicular. Usa esse coeficiente angular e usa o ponto que ele deu para achar a equação dessa reta. Ou seja, são várias passagens para você descobrir algo desse tipo. Não é algo tão elementar. No caso do ponto exterior, todo raio de circunferência forma com ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Então aqui, novamente, vai envolver algo parecido. Tem que achar quem são esses pontos, tem que achar... Então, tipo, são várias passagens. É um exercício algébrico bem desafiador. Eu espero que vocês tenham curiosidade de tentar isso em casa. A gente não tem tempo hábil para trabalhar isso para a nossa avaliação. Se tiver alguma questão na lista, tem muito poucas, certo? E qualquer coisa podem tirar dúvida comigo depois. Eu vou focar mais nos exercícios que a gente já trabalhou aqui em sala para a nossa próxima avaliação, né? Pertinho do Natal já. Mas aí, qualquer coisa, quem tiver interesse de verdade, é só faltar a primeira chamada e fazer a segunda chamada. Que aí eu faço questão de colocar uma dessas aqui na segunda chamada de vocês. Certo? Que aí você se desafia. Não, eu vou faltar a primeira chamada. Eu vou estudar bem muito por conta própria. Eu vou tirar dúvida com o professor. Ele vai me explicar. Vou dar trabalho para ele para vir fazer uma segunda chamada maravilhosa. Pronto. Você pode fazer isso, é uma opção. Na AF, né? A AF é que vai... não, segunda... eu gosto de maltratar mais na segunda chamada. A AF nem tanto. A AF a gente já tá tão cansado, tão calejado. Dia 24 a gente tem aula. É quarta-feira, né? 23 tem não? Tem sim. Dia 23 tem. Hoje em dia a gente compra tudo pela internet, mano. Né? Muito. Peguem a lista de vocês, por favor. Oi. Olha, em janeiro, sim, nós vamos ter a quarta e última prova. A gente volta na semana, eu já falei para vocês, a gente vai precisar marcar outra aula extra na sexta-feira assim que a gente voltar. A gente tem aula na quarta, uma outra sexta maravilhosa como essas. A gente encerra o conteúdo e na semana seguinte é a nossa prova. Como? Qual quarta-feira?
Aí ele vai fazer a segunda chamada na data da final. Sempre vai ser lá final. Aí ele vai fazer quando eu voltar de férias. É exatamente isso que tem é exatamente isso que tem no PUD. É um direito do aluno, ele tem o direito de até 5 dias úteis para solicitar segunda chamada. Então, se você faltar na quarta, diz. Não. Não precisa, não. Mas se quiser, eu tô meio... Nem? É já aqui. Não, aqui vem não. Sexta-feira tem alerta, só. Vocês querem? A gente pode pensar em alguma coisa. Duas. Aí janeiro dá 1 ou 3, a revisão e a prova. Perfeito. Pega. Começo de mês. Cadê o 13º? É nossa. Eita, lasqueira. Peguem a lista de vocês. Ai. Vamos começar aí pela questão... Oi. Aquele mesmo esqueminha? Vocês gostaram daquilo? Oh, minha nossa. Posso apagar aqui? Foi. Iniciando agora a nossa revisão. A nossa avaliação, só lembrando... Avaliação 3. Hoje é dia 5 mais 7, 12 é sexta-feira. 11 é quinta-feira, dia 10. Dia 10 do quê? Dia 10 do 12. A nossa avaliação 3. Olha aí, eu boto a sua até com um balãozinho de chapéuzinho, um conezinho na prova. Você quer conezinho na sua prova? Questão 1. Eu penso em coisas elementares. A gente está numa situação bem bacana em que eu posso, por exemplo, dada a circunferência, posso dar na questão ou a equação da circunferência, então eu posso dar ela no gráfico. Eixo X, eixo Y, bota as coordenadas direitinho lá, onde você vai ter que tirar as informações para me dar, por exemplo, encontrar centro e o raio. Questão 2. Posso fazer o contrário, dar o centro e o raio, dados o centro e o raio. O assunto todo da prova é sobre circunferências. É claro que tudo que já caiu nas outras provas pode e será cobrado de vocês. Equação de reta, distância de reta a ponto, distância de 2 pontos, coisa que nós vimos na aula de hoje, né? Pode continuar sendo cobrado. Dado o centro e o raio, encontre a equação da circunferência. Questão 1, eu vou dar prioridade para colocar o gráfico. Eu boto lá a circunferência na forma de gráfico. Você vai encontrar as informações que eu pedi lá nesse gráfico. Questão 2, eu vou dar o centro e o raio. Você me diz a equação da circunferência. Pode ser a geral, pode ser a reduzida, tanto faz.
Já a questão 3, eu costumo dar uma equação geral e pedir as informações necessárias, como a gente fez na aula passada. Dada a equação geral. Tá muito claro esse pincel para vocês ou tá de boa? O pincel... Dezembro, né? Já. O pobre já tá. É aqueles chineses que vem com musiquinha, né? Quando eu tava entrando na sala, ele falou: The Bluetooth device has been connected. Dada a equação geral da circunferência. Normalmente eu boto o item A. Verifique se é circunferência. Então, eu vou dar a equação geral do segundo grau com duas variáveis. Duas. Esse aqui já foi. A pessoa tá indo. E tem a verifique, tá bom também não. Verifique se é equação de circunferência. Letra B, achar centro e raio. Letra C, represente graficamente. Questão 1 vai valer 1 ponto, questão 2 vai valer 2 pontos, questão 3 vai valer 3 pontos. Um ponto na questão 1, 2 pontos na questão 2, 3 pontos na questão 3, porque ela vai ter 3 itens. Certo? Aí questão 4. Questão 4 e questão 5. Posição relativa. Entre ponto e é o assunto de hoje. E circunferência, posição relativa entre reta e circunferência. Consegue entender desse jeito? Posição relativa entre P e lambda. P maiúsculo representa um ponto e o lambda seria a circunferência. Foi a primeira parte do assunto. Dado a circunferência tal e o ponto tal, verifique se o ponto é exterior ou interior pertencente à circunferência. Questão 5. Dada a equação da circunferência tal e dada a equação da reta, verifique se a reta é secante, tangente ou exterior à circunferência. 2 pontos cada uma delas e a gente fecha a nossa prova. Só alegrias. Assim, eu não vou cobrar nada diferente do que eu ensinei para vocês. Exatamente o que eu cobrei, exatamente o que eu passei em sala. Né? As da lista estão maravilhosas. A lista tá show. A gente já sabe que a terceira questão vai ser a quarta. Pequenininha, suave, sutil, sem exagero, mas feita com todo amor e carinho. E se eu pedisse, por exemplo, olha só,
Dado uma circunferência e uma reta secante. Eu já estou dizendo que ela é secante. Acho quais são os dois pontos que a reta encosta na circunferência. Ei, essa é boa, hein? Peguem a lista de vocês, questão 10. Aí a lista de vocês, questão 10. Porque se eu vou para academia ainda, eu sei me Muito bem, olha só, estão vendo, né? A pessoa está saindo mais cedo para a academia. Quem ficar até o final, vou dar um ponto na prova. Quem ficar até o final, dou um ponto na prova. Não, pode ir para a academia, vai lá. Sério. Ao todo, mandando todos os pontos, dá mais de 10. Não, velho, só 10 é 10. Não tem excedente, não. Vá para academia, você não ia para academia? Ah, vai esperar agora, né? Povo interesseiro, rapaz. Lista 3, questão 10. Eu não acredito. A pessoa vai perder a academia por causa de um ponto. Não tem como ficar com 12. Eu não vou colocar 12. Não. É legal. Pensa aí quando foi as notas da prova dele, ele tá falando de tirar 10 na prova e... Com ajuda ainda. 2 por pena. O que me conforta é saber que o Breno está. Questão 10. Determine os pontos P e Q, onde a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 4y menos 8 igual a 0 encontra a reta cuja equação é 3x mais 2y mais 7 igual a 0. Eu quero, olha só, ele já disse que existe os... Sem fazer o gráfico, só para a gente entender geometricamente o que está acontecendo. Tem uma reta, nem sei se é assim a posição dela. E tem uma circunferência. Essa reta toca a circunferência em 2 pontos. Ele já disse, P e Q. Ele não está perguntando para você se ela vai ser secante, tangente, ou não. Ele está pedindo o seguinte, me diga quais são as coordenadas desses pontos. A gente consegue fazer? Um pouquinho, pensa comigo. Quando uma reta toca numa circunferência, a gente vê o contato de 2 figuras geométricas, quer dizer que esse ponto P, por exemplo, esse ponto pertence à circunferência e o ponto P também pertence à reta. Todo mundo concorda com isso? O ponto Q, mesma coisa. Ele pertence à circunferência e pertence à reta. Concordam comigo que esses pontos eles têm coordenadas x e y? Agora, levando essa informação geométrica para a parte algébrica. Se eu tenho os valores x do ponto P e o y do ponto P, e ele pertence à circunferência, quer dizer que o x de P e o y de P satisfaz a equação da circunferência. Se eu pegar os valores daqui e colocar na equação da circunferência, vai ter que dar igual a 0. E se eu pegar esses mesmos valores e colocar na equação da reta, vai ter que também dar igual a 0. Ou seja, o ponto P ele vai ser solução da equação da circunferência, também vai ser solução para a equação da reta. Ou seja, uma coordenada, são 2 valores, x e y, que vão ser solução de 2 equações ao mesmo tempo. Como é que eu faço para encontrar uma solução de 2 equações ao mesmo tempo? É resolvendo um sistema. Então, o que a gente aprendeu na geometria como sendo interseção de figuras, uma figura encostando na outra,
Algebricamente falando, a gente está falando de solução de um sistema. A solução de uma equação, e ela for a mesma solução da outra equação, quer dizer que o ponto vai pertencer a uma figura e o mesmo ponto vai pertencer a outra figura. Vai resolver as duas ao mesmo tempo. Então, aqui é uma questão que a gente vai resolver usando o sistema. Como que eu faço para resolver esse sistema? Se não é um sistema linear, a gente tem uma equação do segundo grau aqui em cima, com duas variáveis, e uma equação do primeiro grau aqui. Melhor forma aqui seria o método da substituição. Isola uma das variáveis e substitui na outra equação. Isolo quem aqui? X ou Y? O que é que vocês preferem? Y. Então vamos lá. 2y é igual a menos 3x menos 7. Y vai ser igual a menos 3x menos 7 sobre 2. Foi? Peguei a equação da reta e isolei o y. Com essa informação, eu vou substituir na equação da circunferência. E me deleitar sobre ótimas contas algébricas. Porque eu já estou vendo que o negócio aí vai ser muito prazeroso. Tem fração. Hã? Cara, eu queria não me limitar só à prova de vocês. Porque, assim, né, a gente já tem um conteúdo bem... Eu não vou nem dizer que é extenso, a gente tem pouco tempo. Daria para a gente ter mais questões. Mas aqui é uma questão que, mais do que a prova, se você for fazer qualquer coisa além da prova, é muito bom ter essa ideia. Né? Quem aqui for fazer algum curso de engenharia, algum curso na área de exatas, vocês vão se deparar muito com isso. Situações em que você quer que duas figuras... você está lá fazendo um gráfico e tal, por meio do software. Você quer que uma encoste na outra. Para isso acontecer, se você conseguir representar por modelos matemáticos, equações, você vai ter soluções simultâneas. Aqui, no caso, é um ponto só que está encostando. Imagina uma coisa tridimensional, o trabalho do engenheiro. Para ele encostar uma coluna na parte do teto. Se você for equacionar tudo isso, você vai ter um plano de contato. Né? Então, essa ideia de você ter a noção geométrica e passar para a parte algébrica é muito importante, profissionalmente falando. É além da prova, né? Então, no caso aqui, eu fiz questão de resolver essa questão, não só pela trabalheira algébrica que ela vai dar, não, mas pela noção de solução. Como que eu resolvo um problema de achar soluções simultâneas, né? Esses pontos que têm que pertencer à circunferência e à reta ao mesmo tempo. A geometria analítica é resolvendo sistema. Então, mesmo as equações sendo cabulosas, mas é o tipo de saída que a gente vai ter. X ao quadrado mais, onde tem y eu vou colocar menos 3x menos 7 sobre 2 ao quadrado, mais 2x, mais 4, o valor do y, menos 3x menos 7 sobre 2, menos 8, igual a 0. Ou se a gente consegue simplificar isso aqui, x ao quadrado mais 2 ao quadrado é 4. Aqui está todo mundo negativo. Quando eu levar ao quadrado, esses caras vão ficar positivos, certo? Isso aqui é um caso particular, isso. 9x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, vezes menos não é mais, viu? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42x. Mais quadrado do segundo. 7 ao quadrado, 49. Professor, mas os dois estão negativos. O senhor botou só positivo. Se você tiver isso aqui, ó, menos a menos b ao quadrado, acho que ninguém viu esse produto notável, não foi? Isso aqui é a mesma coisa que menos a mais b ao quadrado. Boto menos em evidência. Então, você vai ter praticamente o produto notável que você já tinha antes, que você conhecia, com o sinal negativo na frente. Esse sinal negativo ele vai estar ao quadrado. Ó, tudo está ao quadrado. Qualquer coisa negativa ao quadrado aqui ficaria positivo.
Então vai dar basicamente o mesmo resultado. Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então isso aqui, ó, negativo, negativo, fica positivo. AB, A mais B vezes A mais B. Então, como os dois estão negativos, botando para cá. Obrigado, câmera. Basicamente fica tudo positivo, certo? Nessa situação em que os dois são negativos ao mesmo tempo. Continuando, mais 2x, 4 vezes essa fração, posso simplificar o 4 em cima com o 2 embaixo, que fica 2. Então, 2 eu vou multiplicar o parênteses todo. 2 vezes 3x, 2 vezes menos 3x, menos 6x. 2 vezes menos 7, menos 14, menos 8 igual a 0. Vamos pegar e multiplicar todo mundo por 4 para eliminar essa fração. Basicamente tirar o MMC, ó. Todo mundo aqui está sobre 1. Tá, a gente multiplica tudo por 4, né? Tira esse MMC e vai ficar ok. 4x ao quadrado mais 9x ao quadrado mais 42x mais 49. Me ajuda. 2 menos 6, 2x menos 6x menos 4x. Eu vou multiplicar por 4. Menos 4 vezes 4, menos 16x. Menos 14 menos 8, menos 22. Eu vou multiplicar por 4. Menos 88, igual a 0. Bem melhor agora. Eu fiz muita coisa numa passagem só. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Tiro o MMC e eu já fui juntando os semelhantes que eu conseguia, viu? 4x mais 9x, 13x ao quadrado. 4x ao quadrado mais 9x ao quadrado, 13x ao quadrado. 42x menos 16x. 40 menos 10 dá 30. Então, 32 menos 6 dá quanto? 28. Mais 28x. 49 menos 88. 80 menos 48 menos 39. Menos 39 igual a... Eu errei alguma conta. Eu acho que ali era para ser um 26, será? Eu errei alguma conta. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. É isso mesmo. 2x mais menos 6x menos 4 vezes 4 dá 16, é isso mesmo. 42 menos 16 é 28? Não, né? É 26. 42 menos 16... 26, Sabia? Por que eu sabia? Porque eu já fiz essa questão antes. E mesmo dando esses números grandões, se você for usar a fórmula de Bhaskara, vai ter muito trabalho. O que é que eu posso fazer aqui para diminuir o nosso trabalho? Divide todo mundo por quanto? Consegue identificar que todo mundo é múltiplo de algum número? 13, 26 e 39. São múltiplos de 13. Divide todo mundo por 13. Olha como facilita a nossa vida. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. E tudo se resume agora a uma equação do segundo grau. Sabem resolver isso aqui? 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Qual o valor do delta? 4 vezes 3, 12. Fica 4 mais 12, 16. Meu x vai ser igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, 4, sobre 2. Quais são as nossas raízes? Menos 2 mais 4, 2 positivo. Dividido por 2 dá 1. Menos 2, menos 4, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Nós temos dois valores para o x. Qual dos dois está correto?
Exatamente. Os dois, gente. Um é o x do ponto P e o outro é o x do ponto Q. Acabou a questão aí ou não? Tem que substituir na equação aqui para achar o y de cada um deles. Se o x for igual a 1, quanto é que vai valer o y? Menos 3 menos 7 sobre 2. Quanto é que vale o y? Menos 10 dividido por 2, menos 5. E agora, se eu usar o x igual a menos 3, fica menos 3 vezes menos 3, menos 7 sobre 2. Quanto é menos 3 vezes menos 3? 9 positivo. 9 menos 7, 2 dividido por 2. 1. Então, quem é a minha resposta? Os pontos é o P de coordenadas. Escolhe um X e um Y. Não sei quem é o P, quem é o Q. Eu vou pegar, combinar dois e para mim vai ser o P. X1 e o Y, menos 5. Quanto é que vale o ponto Q? As coordenadas dele? X é menos 3 e o Y, menos 3 e 1. Então, esse é o tipo de questão básica sobre esse assunto. Básica. É isso aqui que é o básico sobre esse assunto. Interseção de figuras, essa parte de reta concorrendo com circunferência, né? Reta secante, reta tangente, ou então ponto pertencente. Quando essas figuras se encostam e você quer saber pontos em comum, você resolve usando sistema. Beleza? Essa daqui é uma questão básica. Se eu fosse falar em nível de dificuldade, eu diria que ela seria média. Por que média? Não pela dificuldade da questão, mas normalmente pela dificuldade dos alunos. Questões fáceis seriam pelo aquele nível que eu tinha mostrado para vocês quando a gente estava em aprendizagem. Tipo isso. Não é nem para saber se o cara vai ser o que vai entrar, não. É só para saber se o cara... É só o bem-vindo, né? É a questão de boas-vindas. Essa aqui, né, é para ele saber que você sabe, você se inscreveu. Você não vai sua prova. Começou. Oi, pergunte. Essa daqui? Claro, posso sim. Eu já vou para. Que horas é a... Não, pode ir, fica à vontade. Quem quiser ir para academia, quem quiser ficar à vontade, não vou segurar ninguém, não. Longe de mim, prender aluno em sala de aula. Mas quem ficar é um ponto, viu? Quem não veio, ó. Foi citado, ó. Fui eu não, hein? Fui eu não, ó. Estão falando de você aqui, ó. Não fui eu. Eu queria lhe dar um ponto, eu queria, mas você não veio. Ai, ai, ai. Eu gosto da questão 4, eu gosto da questão 4. A 4 é boa. Talvez eu troque a 3 pela 4. E deixe tudo valendo 2 pontos. Não sei. A 4 é boa. Mas essa daqui, ó, a gente fez a primeira questão da lista. Logo a primeira questão da lista já envolve esse assunto. Certo? A 4 eu posso. Vamos? Professor, na terceira dá para usar. Como é aquele negócio quadrado? Completar os quadrados? Pode sim. Não expliquei? Quero que eu mostre? É massa. É mais fácil do que decorar aquelas fórmulas. Vamos escolher um aqui. Eu não sei quais são as que eu fiz em sala. Eu fiz a letra E. Da primeira questão, letra E. Fiz ou não? Não? Posso fazer ela agora, então? Só até aceita. Nós temos a D e a E para se divertir ainda, né? Então, eu vou fazer a D e vocês fazem a E. Primeira questão da lista, letra D. 2x ao quadrado. Por que eu vou fazer a letra D? Porque a gente está vendo aqui... se bem que é todo mundo par. Mais 8x
mais 8y, menos 34, igual a zero. Quer ver a alegria acontecer numa questão dessa? Olha só. A questão é desse jeito, eu não vou alterar, não. Quem quiser brincar em casa, se divertir, treinar, quem tiver com tempo livre, quem não tem amor à vida, quem gostar de matemática, eu não sei como definir pessoas que fazem conta em casa. Tenta fazer essa questão trocando aqui por um 7, aqui por um 3. Aqui por um 5. Se você tentar fazer essa questão aqui, você vai ver que você ou desistiu de viver ou você gosta muito de matemática. Se você terminar, concluir ela, você realmente eu gosto de matemática, é realmente a minha vida. Esse é o sentido. Porque aqui não simplifica. Aqui. Então facilita muito as contas, certo? Facilita muito. Se o A e o B forem iguais a 1, ou então a gente já tem um trabalho bem mais suave. Dá para simplificar? Dá, só vai virar fração. Por que eu digo que você não tem a mão vida? Exatamente porque as frações vão complicar mais a continha. Então, tem que praticar. Quem gosta de matemática, quem vai trabalhar com matemática, não pode ter medo de fração. Aí eu não acho que ainda dá para fazer essa daí, porque... Dá? Aí é 2. Aí é só a gente colocar na fórmula do centro lá e dá para descobrir. Pronto, você pode usar usando a fórmula. Aí o colega pediu o seguinte, professor, sem usar a fórmula, tem como a gente fazer isso aqui? Me lembre aqui quais são os valores, eu soltei aqui. Ó. Aqui era 34, aqui era 8, e aqui era 8, não era? Ou era 6? Acho que era 8, não? 8. Pronto. Sem usar aquelas fórmulas. Esqueci tudo quanto foi fórmula. Divide por 2, vamos lá. X, na letra E nem precisa disso. Além disso, eu vou reorganizar e deixar x de um lado e y do outro. Beleza? X ao quadrado mais 4x, tem que dividir por 2, viu? Mais, vou deixar um espaço, mais y ao quadrado mais 4y, vou deixar um espaço. Menos 34, eu vou passar para o outro lado. 34 menos 17 vai mais 17. Obrigado. Divide por 2 e já passei para o outro lado. Foi aqui, de boas? O que é que eu vou querer ali? Eu quero que você lembre de duas coisas. Uma delas, lembre-se do Michael Jackson. Lembra de Michael Jackson? O que é que Michael Jackson tem a ver com o nosso assunto? Segunda... Quem diz que ele não sabe, né? O senhor ele veio uma aula para ele podia até saber matemática, só percebeu que não ia dar dinheiro, né? Lembra dos produtos notáveis? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que é que Michael Jackson tem a ver com isso aqui? A gente não vai pegar o parêntese ao quadrado e usar o produto notável. A gente vai fazer o contrário. A gente vai identificar esses 3 termos e tentar colocar esse parêntese. Sendo que quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo já estão na minha questão. Tem uma parte que está faltando. Isso que está faltando, eu tenho que acrescentar, mas eu não posso alterar a minha equação. Se eu somar, subtrair, multiplicar ou dividir uma equação todinha, eu posso. Isso não altera a veracidade dela. Pensa assim, ó. Quanto é 3 mais 5? 8. Eu posso somar 2 desse lado? Isso continua verdadeiro? Não, mas se eu somar dos dois lados, continua verdadeiro. É isso que eu vou fazer com vocês. Quadrado primeiro, x ao quadrado, mais 4x. Esse 4x, se você fatorar ele é a mesma coisa que 2 vezes 2x. Então, se você olhar para a fórmula, tem um 2 na fórmula do produto notável. Então, um desses 2 aqui, ele é da fórmula do produto notável.
O x é o primeiro termo. Quem vai ser esse segundo 2 que aparece aqui? É o termo que está faltando. Isso. Só que ele tem que aparecer aqui ao quadrado. Ele não tem. Então eu vou colocar ele ao quadrado. 2 ao quadrado. Só que se eu fizer isso, eu vou alterar a equação. Ela vai ficar falsa. Tenho que colocar do outro lado também. Mais 2 ao quadrado. Entenderam isso? Mesma coisa com esse cara. Quadrado primeiro, o y ao quadrado, mais 4 vezes y. Se você fatorar ele, aqui fica 2 vezes 2y. Olha, 2 de novo, ó. Aqui podia ser um 6, por exemplo, que era 2 vezes 3. Porque o 2 que aparecer, ele é da fórmula. E o outro que aparecer aqui, você vai somar ele ao quadrado. Só que se você fizer isso, você vai alterar essa equação e vai perder a veracidade. Coloca do outro lado também. Aí agora, método Michael Jackson. A gente identifica os 3 termos e vai escrever na forma de parênteses. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é x mais 2 ao quadrado. Esses 3. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Y mais 2 ao quadrado. Igual a... Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 2 ao quadrado? 4 mais 4. 8 mais 17. 25. E se você fizer isso, você passa da equação geral para a equação reduzida. E aqui você pode falar para mim bem facinho quais são as coordenadas do centro e quanto é que vale o raio. Raio 5. E o centro? Menos 2 e menos 2. Pergunte. Se a pessoa não quiser fazer isso, ela pode terminar aquela equação que ela chegou de lá. Em vez de procurar o termo independente, pode só depois da divisão, né? Pode só fazer o que a gente vai pegar, não tem diferença que a gente tem que fazer a forma para a raiz. No raio, no caso. Que é basicamente isso aqui, ó. Como é que a gente fazia para encontrar o centro? Metade troca o sinal, não é isso? Quem é a metade desse cara? Não, mas é que Beleza, vamos para cá então. Metade troca o sinal, não foi isso? Depois quando A é igual a 1. Qual é a metade aqui? 2. Menos 2 é o centro. Não é isso? Metade troca o sinal, menos 2. Qual era a fórmula que eu botei para vocês? x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos f. Aqui é menos 34, dividimos por 2, fica 17. Menos 17, passa para o outro lado, mais 17. Exatamente aquela fórmula que aparece aqui, ó. É um centro ao quadrado, outro centro ao quadrado, menos um termo independente. Porque ele estava aqui desse lado, passa para o outro lado, trocando sinal. Então, aquela fórmula do raio ao quadrado, ela é exatamente isso aqui, ó. Centro ao quadrado, o x do centro, y do centro, menos o cara que aparecer sozinho. É exatamente aquela fórmula. Ela vem daqui, aquela fórmula que eu uso. Então, se você quiser decorar a fórmula, puder, é ótimo. Se não quiser, preferir reduzir para produto notável. Dica, recomendação, aprenda a fazer isso aqui, porque vai servir para as outras figuras, para elipse, para hipérbole, para parábola. Não vou mostrar a equação geral delas, não. Vou só a reduzida. Então, se aparecer a grandona, tem que reduzir para isso aqui. Mais alguma questão? Estou me empolgando, ó. Hoje promete. Hoje vai até... Oi. Tem algum item da 4 agora? Agora. É ela. Ora, se não é ela. É ela que é ela. Questão 4. Vai pra academia, vai. Vai pegar o horário de pico. Se bem que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira à noite a academia é vazia. Pô, vai tudo pra balada, né?
Questão 4. Para que valores de M e K a equação abaixo representa a circunferência? Letra A. Ele tem a equação mx ao quadrado mais y ao quadrado mais 10x menos 8y mais k igual a 0. Gente, eu dei aula, deixa eu contar essa para vocês, eu dei aula hoje de manhã, dei aula extra para outra turma, né? Aí gravei a aula direitinho, aproveitei o horário do almoço para editar o vídeo rapidinho e tal, e já postei no YouTube. Só não fiz disponibilizar para os alunos, normalmente eu mando a mensagem no que é acadêmico, né, com o link e tal. Quando foi agora no intervalo, eu subi, já tinha gente que viu o vídeo. Eu gravei hoje, eu não falei para ninguém que eu vou ver esse vídeo, pô, já tá assistindo. Como é que pode? Só que não, né? Só que não. Gente, tem muitos youtubers que dão aula desse assunto na internet. Tem muito professor showman aí que brinca, borda, usa uma ruma de coisa bacana. Eu não sei quem são. Eu não conheço ninguém. Eu digo assim, eu não fico com ciúmes não, viu? Podem estudar por eles. Bota o videozinho. Se você estiver em casa, sabe, não sabe qual série assistir, vai maratonar o youtuber da matemática lá da geometria analítica. Maratona os vídeos dele. 15 reais, 20 reais. O que é que você comprou hoje com 15 reais? Um Burger King, um BK, um chicken 20 reais. Pega esses 20 reais, paga o YouTube Premium, bota lá a playlist para rodar direto. É o seu sábado garantido de entretenimento. Onde que você vai conseguir um sábado de prazer e diversão com matemática por 20 reais? O pessoal dessa coisa né? Tá forte, né? Já tem mais perspectiva de vida nenhuma. A alegria você tem. Qual é o valor do M? Você de conta? Entender não, na questão. Qual o valor de M de K para que essa equação aqui represente uma circunferência? Então, aqui é uma questão em que a gente vai considerar as condições de existência, condição de reconhecimento de circunferência. M igual a quanto? M igual a 1. Beleza. Nós vimos lá na aula passada, que nessa parte de reconhecimento de circunferência, o valor que está multiplicando x ao quadrado tem que ser igual ao coeficiente do y ao quadrado. Se você não está vendo ninguém, é porque o número que aparece aqui é o elemento neutro da multiplicação, Zé. Por favor. De boa aqui, de boa sim ou não? E o K? E o K? É tanta regra, né? Tu lembra como é que eu faço para encontrar o raio da circunferência? D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4A. Acaba bom, viu? Vai lá, diz de novo. D ao quadrado mais E ao quadrado menos AF. É só isso? Tem uma raiz sobre 2 vezes o módulo de A. Isso aqui é o raio. Pedro Lucas, isso aqui é a fórmula do raio, beleza? Esse raio pode ser negativo? Não. Ele vai ser negativo por causa do cara de baixo? Não. Está em módulo? 2 é positivo. O módulo de qualquer breguessa aqui vai sair positivo. Quem é que pode ser negativo aí? Não tem raio. Beleza, então é isso que a gente vai checar. A gente vai checar se D ao quadrado
mais E ao quadrado menos 4AF, se isso aqui é negativo. Se ele for negativo, não é circunferência. A gente quer que ele seja positivo. Nem zero ele não pode ser, porque não existe raio zero na circunferência. A gente costuma falar na matemática que a figura colapsa. O que é uma circunferência de raio zero? Imagina uma circunferência que o raio vai diminuindo gradativamente. Então, se a circunferência diminuindo até o raio virar zero, ele colapsa e vira um único ponto, o centro. Não interessa para a gente. A gente vai querer que o raio seja maior do que zero, positivo. D ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes K. Isso tem que ser maior do que zero. Quanto é 10 ao quadrado? Quanto é menos 8 ao quadrado? 4 vezes 1 vezes K. 4K. 100 mais 64. Positivo. Passa para o outro lado. Menos 4K maior do que menos 164. Multiplico por menos 1. Foi? Sempre que eu pegar uma inequação e multiplicar por menos 1, inverte o sentido da desigualdade. Então vai ficar 4K menor que 164. 4 está multiplicando, passa para o outro lado. Então K tem que ser menor do que 164 sobre 4. K tem que ser o quê? Menor que... Quanto é 16 dividido por 4? 4 dividido por 4? 41. Então, o M obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Resposta. O M tem que ser obrigatoriamente igual a 1. E o K pode ser qualquer número desde que ele seja menor do que 41. Sob essas condições, essa equação representa a circunferência. Para quaisquer outro valor de M e K, isso não é uma circunferência. Alguma pergunta? Eu gosto de botar uma questão dessa aqui na prova. Difícil? É só lembrar. Decoreba, né? É só lembrar a equação. Lembrar a equação e lembrar sobre tem que ser mais zero. Na prova do semestre passado eu coloquei essa questão. Eu coloquei algo assim, ó, se eu não me engano. Ache os valores de M, K e P. Aí eu botei assim, ó, 2x ao quadrado mais my ao quadrado menos p mais 1xy mais 3x menos 4y mais k ao quadrado menos 2 igual a 0. Botar logo. Qual o valor do M sobre 2? Qual o valor do M, K e P para que isso aí represente uma circunferência? Deixa eu apagar, posso apagar essa outra? Deixa eu escrever aqui, reescrever aqui de novo. Prova do semestre passado eu botei essa daí. 2x ao quadrado mais m sobre 2y ao quadrado menos p mais 1. Perdeu o ponto. Ei, eu sou homem de palavra, pô. Prometi. Disse um ponto para quem vê, um ponto para quem ficar até o final. Não, pô. Botei na prova, semestre passado, essa daí, ó. É meio ponto pelo P e pelo M? Era. Meio ponto eu já tinha. Na verdade, é meio ponto pelo M, meio ponto pelo P e 1 ponto pelo K. Mas o professor desse é muito bonzinho, né? Eu separo a questão bem direitinho na parte trabalhosa e na parte mais... E cada coisa tem o seu valor. Qual o valor do M? 4, por que 4?
Isso, esse cara aqui tem que ser igual a esse. M dividido por 2 tem que ser igual a 2. Quer dizer que o M é igual a 4. Foi aqui? O P, qual é o valor do P? P mais 1 tem que ser igual a 0. Então, o P tem que ser igual a menos 1. Já que o termo misto tem que dar 0, não é isso? Pronto, porque essa questão aí envolve as três partes, né? E o K, como é que eu descubro? Coloca na fórmula D ao quadrado mais menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes K ao quadrado menos 1. Isso aqui tem que ser maior do que 0. Olha aí, ó. Tudo isso aqui não tem x nem y multiplicando. Então, isso tudo aí seria o meu termo independente. Isso aqui é o meu f.